Fala galera, estamos começando mais um vídeo aqui do canal Nação do Alê, sejam todos muito bem-vindos, já chega se inscrevendo, deixando aquele like aí pra gente, ajuda muito o nosso trabalho. Muitos de vocês me conhecem do Paparazzo Rubro Negro, agora aqui também no meu próprio canal Nação do Alê. Galera, temos muitas coisas pra gente falar sobre o Flamengo hoje, aliás, muitas coisas mesmo. O Mengão que treinou ontem, sexta-feira, e tivemos novidades aí no treinamento do Flamengo. O Paquetá já pronto para ser relacionado para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense, jogo na Arena da Baixada em Curitiba. Campo sintético, aquela coisa toda, mas vai ter que ir pro jogo. A gente não tem Jorginho, que tomou o terceiro cartão amarelo pelo Campeonato Brasileiro. A gente também não tem, né, o Pulgar volta talvez, Pulgar e Paquetá, tá? A gente não tem Jorginho e não tem Everton Araújo, ambos amarelados, aí terceiro cartão amarelo pros dois jogadores. O Flamengo fica aí sem opção de volantes, né? Então assim, a gente vai ter o retorno dos nossos jogadores. É um problema que vem se tornando cada vez mais grave no Flamengo, né? O Flamengo tem um monte de volante, né? Tem Nico de la Cruz, mas a gente não sabe como é que se comporta no campo desse. Tem aquela coisa do Nico, controle de carga, né? Tem Saul que joga ali, mas desde que se recuperou da cirurgia no tornozelo, lá no famoso tendão de Aquiles, né? Foi próximo ali, quase tendão de Aquiles. O Cebolinha, de fato, foi tendão de Aquiles. Do Saul foi ali tornozelo, mas enfim, aquela região ali é sempre complexo, recuperação, cirurgia, tudo. Não conseguiu voltar, voltou até, não vou dizer bem, mas participou de algumas assistências ali para gol, né? Enfim, mas tá longe ainda da recuperação. Tanto que quando o Leonardo Jardim coloca Saul e Nico de la Cruz no jogo contra o Vasco, o resultado definido 2-0, e não existe resultado definido, muito menos em clássico, e 2-0 é um placar perigoso. O Leonardo Jardim chama o time do Vasco para o seu campo. O Flamengo perde o meio campo com a entrada desses dois jogadores. E olha que eu adoro o Nico, tá? Adoro o De La Cruz, acho um jogador dedicado, acho que é um jogador extremamente importante, mas o fator clínico, o problema que ele tem aí, vou nem dizer físico, é clínico mesmo, é joelho crônico, né? Então assim, é complicado, mas quando ele está em condição, e recentemente fez até uma sequência de 6 jogos, ajuda bastante, tem bom passe, mas realmente fazer a função do volante, aquela coisa, o box to box, área a área, tá cada vez mais difícil para ele. Talvez seja um caminho até para substituir o Arrascaeta enquanto o Arrasca ainda tá fora. Como assim, Ale? Que loucura! Gente, volante exige muito mais. Exige muito mais. Jogando como 10, ele tem um bom passe, inclusive é assim que joga na seleção uruguaia. Tá? O Arrascaeta muitas vezes foi reserva, mas muitas vezes mesmo, tá? Temporadas de seleção uruguaia, eles dividiam aquela posição de função do camisa 10, e no próprio time do Marcelo Bielsa, o argentino, né, que comanda a seleção do Uruguai, o treinador Marcelo, é louco Bielsa, o Arrasca aí e o Nico de la Cruz muitas vezes dividindo também a camisa 10. Então o Nico de la Cruz faz essa função. O próprio Jorginho tem potencial e muito para fazer isso. Só que o Jorginho é um monstro, né? Jogando na volância. Então a gente fica até com receio, já são tantas mudanças, né? Colocar o Jorginho ali. Claro que contra o Atlético Paranaense o Jorginho não joga, tá, gente? Jorginho e Everton Araújo não jogam, né? Foram suspensos aí no jogo no último jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, né? Tomou o terceiro cartão amarelo naquele jogo que foi 1-0. Gente, é o seguinte, temos muita coisa pra gente falar. O Ale tá uma metralhadora de informação, tá? Tem informação importante, tem bastante coisa pra gente trazer sobre o Flamengo aqui, e principalmente sobre esse jogo de amanhã. Mas antes disso, a gente vai falar sobre o planejamento que já está definido do Flamengo durante a Copa do Mundo, tá? A situação do Flamengo é a seguinte: o Flamengo vai parar 15 dias para entrar em férias. Ale, que absurdo dar férias para esses caras. Foram eliminados por Vitória, esses caras não merecem férias. Gente, é um direito do trabalhador, é um direito enfim, o cara tem que cumprir as férias, né? O Flamengo teve que voltar antes lá, teve aquela coisa do final do ano, início da temporada, o Flamengo foi disputar o Mundial, né? E enfim, então não conseguiu completar toda a carga horária de férias. Então o time entra em férias. Claro que quem estiver na Copa do Mundo não tem férias, vai ter na volta, conforme for eliminado, o Flamengo vai conseguir dar alguns dias para esses jogadores, mas a galera que não for para a Copa do Mundo já vai cumprir os 15 dias, tá? E na volta
desses 15 dias após o Ninho do Urubu. Ale, quando eles entram em férias? Dia 30, último jogo antes da Copa do Mundo, Flamengo e Curitiba, dia 30. Agora, tá? 30 de maio. Então daqui 14 dias aí o time faz o último jogo contra o Curitiba. Jogo que era para ser dia 31, né? Mudaram aí para 30, porque a seleção brasileira joga lá no Maracanã ainda nessa data. Então o Flamengo teve que jogar um dia antes. A realidade é a seguinte, gente, Copa do Mundo chegando, o Flamengo está numa reta final, vai ter o jogo ainda contra o Palmeiras, que é o confronto direto. Tomara que o Flamengo chegue em condições de pegar essa liderança ainda antes da Copa. Qual a importância disso, Ale? Você me pergunta. A importância é você ganhar moral, você fazer essa primeira parte do planejamento aí até Copa do Mundo em primeiro, mas assim, simbolicamente, não vale nada, o que vale mesmo é ser líder na 38ª. Então, se não conseguir a liderança, também não é fim do mundo. Agora, não pode ficar perdendo ponto, não pode perder ponto amanhã em Curitiba. O Flamengo precisa dessa vitória, recuperar o moral, é um time que vai estar bem desfalcado no meio campo, mesmo com o retorno do Paquetá, possível retorno do Pulgar, a gente já tem informação que o Pulgar também deve estar relacionado. Agora, o Paquetá vai aguentar jogar 45 minutos. Não sei se vai começar jogando ou se vai entrar no segundo tempo, mas é um jogador que o Leonardo Jardim já está contando, porque ontem treinou. E o Eric Pulgar também já está fazendo treino em campo. Então pode ser que adiantem aí, que eles vamos supor que o Pulgar seria preservado ou estaria 100%, né, para o próximo jogo. Mas não, já vai contra o Atlético Paranaense mesmo. Porque se tiver necessidade, pode ser que o Leonardo Jardim adiante aí o retorno do jogador. Com relação ao planejamento do Flamengo é esse, e depois desses 15 dias das férias, o Flamengo deve fazer aí um treinamento, uma pré-temporada na Argentina, tá, gente? Informação já confirmada, o Flamengo deve fazer uma pré-temporada na Argentina, tinha até possibilidade de alguns jogos em Portugal, um amistoso, alguma coisa assim, isso ainda não está definido, pode ser que aconteça, e lá na frente você vai falar, já vi lá no canal Nação do Ale, lá no canal Lives do Ale, porque vocês sabem que aqui a gente traz a informação para vocês e muitas vezes em primeira mão. Enquanto isso, a seleção brasileira vai estar jogando, o Flamengo vai ter com um monte de jogador selecionável, não só na seleção brasileira, como nas outras seleções também. Na pré-lista, o Flamengo tem 7, né? Aliás, a gente traz para vocês aí nos vídeos todas as informações. Gente, acompanhe aí a nossa programação aqui no canal, é fundamental. Tem notícias todos os dias, tá? Temos short, temos vídeo. Vamos ter live, tá? Hoje, sábado, inclusive, teremos live à noite, eu e o Kalel, tá? Não perca aí a nossa programação. Mas só para retomar aqui para vocês, para deixar todo mundo já no sábado de manhã, já daquele jeito. Claro que tem gente que vai assistir depois, é 24 horas de programação. Então é isso, gente. Vocês recebem informação aqui muitas vezes em primeira mão. Com relação ao jogo de amanhã, o Flamengo tem que entrar 100%. O Flamengo tem que esquecer no que diz respeito à questão, não é esquecer, porque você tem que lembrar no sentido de melhorar, né? O que errou contra o Vitória? Mas a sensação que eu tenho é que os caras não quiseram jogar. Ale, quer dizer que deixou o Vitória ganhar? Nada disso. Mas o Vitória teve mais vontade. Ninguém entra pra perder, ninguém quer perder. Ainda mais jogador de alto nível, os caras querem ganhar até gente, até futebol de botão lá hein? Os caras querem ganhar tudo, nem para o ímpar os caras gostam de perder quando o atleta está no nível competitivo. Então, o que eu acho é o seguinte, o Flamengo perdeu a gordura que tinha. Como assim, Ale? Tinha 3 competições para disputar ainda. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Claro que a gente queria tríplice coroa. Ninguém conseguiu ganhar de fato essas 3. Existem aí outros clubes que contam tríplice, mas Libertadores, Brasileiro e falta uma Copa do Brasil junto, ainda ninguém ganhou. Então o Flamengo ia tentar. Agora, pra mim é nítido que a Copa do Brasil é carne de vaca pro Flamengo, que é um absurdo. O torcedor merece respeito, o jogador tem que entregar, tem que correr e poderia ter entregado mais. Eu tava conversando com o Paparazzo ontem, a gente falando por telefone, aí o Gabriel me disse o seguinte, o Paparazzo rubro-negro, Ale, estranho isso, eu acho que o Flamengo nem jogou com o freio de mão puxado, porque a partir das oitavas começa a ter clássicos e de repente uma eliminação para um time com maior rivalidade, como foi o ano passado contra o Atlético Mineiro, pior. Então, já que é uma competição que o Flamengo não quer, não vai falar isso publicamente, a sensação que eu tenho é que não quer. E eu conversando com o Paparazzo sobre isso. Aí eu fiquei pensando, cara, será que não é possível? Não vou falar que deixou, mas pô, Rossi, tomar um gol daquele, pô, Pedro, entregar a bola daquele jeito, recuar pro goleiro, a bola do jogo, que levaria a decisão pros pênaltis.
né? Léo Pereira com 2 cabeceios, parece que cabeceava pra cima, mesmo pra fora do gol, né? Então assim, não tô dizendo que é de propósito, eu não tenho como afirmar isso. Mas são jogadas que um jogador profissional de futebol dificilmente, ainda mais no nível técnico que tem os jogadores do Flamengo. Então vale a reflexão, tá? Não tô aqui querendo colocar a torcida contra clube, ao contrário disso. A prioridade é o Flamengo sempre em primeiro lugar, o Flamengo acima de tudo, o Flamengo ganhando tudo, mas não pode ser eliminado daquela forma. Eu já falei nos vídeos anteriores, aliás, se vocês quiserem acompanhar aí, tem os vídeos também do dia seguinte aí da eliminação, né? Os vídeos de ontem, inclusive, né? Enfim, vocês podem acompanhar tudo aí na nossa programação. Gente, mas vamos pra cima desse Atlético Paranaense, vamos ter reforços sim, vamos ter desfalques também, a dupla de volante que vinha jogando tá fora, e os volantes que estavam fora já há bastante tempo devem voltar, o que é perigoso, porque volta sem ritmo de jogo, tem o tempo de bola, enfim, tem um monte de coisa, e é uma arena, um campo sintético, grama sintética lá na Arena da Baixada em Curitiba. Flamengo em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. O importante é ganhar. Deixa aí o seu palpite, tá? De quanto você acha que vai ser esse jogo. Se inscreva no canal e dá aquela moral aqui pro trabalho do Alê, aqui no Nação do Alê. Tamo junto, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Maravilhoso dia, noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Tamo junto. Não se esqueça, se inscreva e deixa o like, importantíssimo. Tchau.